Isto é um espaço de escola, é um espaço de educação. Eu moro aqui desde o século passado, é verdade, com as minhas colegas, a Rosalie e a Ana, que hoje adorariam estar aqui, mas não estão em São Tomé e Príncipe, também com um grupo de alunos, a celebrar o centenário do Huntington e da famosa experiência em São Tomé e Príncipe. Cabe-me a mim, portanto, fazer as honras da casa e para tal, se me permitisse, eu gostava só de contar uma pequena história, porque me parece que vai ao encontro do espírito e dos objetivos que nos trazem aqui. Quando estiverem lá fora a beber um café ali no átrio, hão de reparar que tem assim, uma série de pósteres lá ao fundo. Digamos que é os nossos quadros, a nossa Hall of Fame. E entre eles existe um muito amarelinho, não só do tempo, já era amarelo quando nasceu, porque o design nessa altura, em 1996, era assim. E é, de facto, o primeiro documento público da ciência viva. Ainda nem o pavilhão do conhecimento existia, nem a Expo tinha sequer acontecido. E esse documento é um convite às escolas para fazerem projetos de ciência nas escolas. E é, de alguma forma, o nascimento da ciência viva, 23 anos depois, eu estou agora aqui, e essa história é engraçada, porque esse documento foi escrito por José Mariano Gago, um cientista, ministro, que não deixava coisas importantes serem escritas por mais ninguém, a não ser por ele. E quando nós estávamos à espera de saber os resultados deste concurso, estávamos na Praça do Comércio, e na Praça do Comércio tinha aqueles edifícios verdes muito sujos da poluição e com o barulho dos autocarros de segundo andar, e ele pergunta para mim e para a Rosalia: então, como é que estão os resultados desse concurso? E faltavam poucos dias, e como é habitual em Portugal, nós dizemos: ainda temos muito pouquinhos. E ele diz: pois, é bom que tenham, porque senão o programa Ciência Viva acaba aqui. Bom, não vos vou dizer quantos projetos tivemos, a verdade é que não acabou ali, e estamos aqui. E então, eu queria-vos pedir a permissão para ler só o primeiro parágrafo desse documento que está ali na parede. E então diz assim: não há completo exercício da cidadania sem cultura científica. Ao cidadão devem não só ser permitidas, mas estimuladas as competências de autonomia, de crítica, de comunicação e de realização individual e coletiva, que permitam ao cidadão encarar sem temores a complexidade da sociedade moderna assente na ciência e na técnica. Foi com estas palavras que nós começámos o nosso caminho há 23 anos atrás. Parece-me que são palavras que têm muito a ver com aquilo a que nos traz aqui hoje, como disse há pouco. E quando nós olhamos para estes 23 anos e pensamos assim, afinal, o que é que mudou na história das ideias para a ciência, na história das práticas educativas? São dois factos. Um é a passagem da popularização e da divulgação científica à participação pública na ciência. Esta ideia de uma comunicação dialógica. O segundo aspecto que mudou é o aspecto da relação com a escola, entre a aprendizagem não formal, entre museus, entre centros de ciência e a escola. Esta fusão entre ambientes de aprendizagem mais informais e a escola representa exatamente essa abertura da escola a outras formas de educação e a outras formas de aprendizagem. E é por isso que, por uma ideia muito boa de mais um ministro e cientista, nós temos agora centenas de clubes de ciência viva nas escolas, 23 anos depois. Muito obrigado.
Agora sim. Usa agora da palavra o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos, Mariano Jabonero. Faz favor. Bom dia a todos e a todas. Señor Ministro, señor Secretario Ejecutivo da CPLP, señor representante del Consejo de Europa, señores embajadores, señores director del escritorio de la dirigentes da OI em Portugal. Bom dia a todos e, antes de mais, muito obrigado por contar connosco, a OI, neste evento que, para nós, representa uma reflexão sobre um tema central no debate da educação na nossa política de cooperação nos últimos anos. O ponto de partida da reflexão O ponto de partida para esta reflexão, o contexto atual, a sociedade digital, um mundo ainda com muitas desigualdades, os novos desafios e o trabalho para a digitalização, a inteligência artificial e as incertezas e mudanças com que deparamos. Esta nova sociedade tem novas demandas, novos desafios importantes e que estão associados à construção de uma nova cidadania. Neste cenário, a educação, e mais especificamente a escola, tem um papel essencial quando chega à altura de ver quais são as competências necessárias para que os nossos jovens possam desenvolver-se neste contexto. O cenário da sociedade digital é dos algoritmos, nosso dever é encontrar formas para que nossos jovens sejam eles. Nós temos que ver que os nossos jovens sejam eles próprios e não o que é programado para eles. Acompanhamos aos 23 países membros no desenvolvimento e na formulação de suas políticas educativas. Como estamos contribuindo para esta tarefa? Solo varios exemplos. 1. Promovendo o debate, incentivando o diálogo entre actores e sectores moito diversos que deben de estar articulados para dar resposta a estas novas demandas. Reportando tamén a Agenda de Educación 2030 e o seu Objetivo 4 e 17. Tamén apoiando a formación e o fortalecimento de capacidades como ferramenta paradigmática para o desenvolvimento un proxecto de formación, por exemplo, en competencias para docentes na República Dominicana e de formación de directores escolares no Ecuador, por exemplo. Apostando na investigación e innovación e na creación de redes, de maneira destacada en competencia digital, por exemplo, estudio de diagnóstico no Paraguai e estudio sobre su impacto na primeira infancia. Fortalecimiento de políticas educativas a través de geración de coñecimientos, seminarios sobre competencia digital no Perú, competencia lectora a primeira infancia de Costa Rica, junto con Alacerlat de UNESCO. E publicación que analiza as competencias e habilidades do século XXI na Iberoamérica. Creación e desenvolvimento do Programa Regional de Formación en Democracia e Cidadanía para a Garantía dos Direitos Humanos, dirigido desde su Instituto Iberoamericano, radicado en Bogotá, cuyo director está aquí presente, Ángel Martín Pecis, como exemplo de como a educación debe contribuir para a formación individual e colectiva dos estudantes, mas tamén para gerar empoderamento en términos de seus direitos como pilar esencial para o exercicio democrático de ciudadanía. De forma moi detallada, durante esta jornada se explicará o objetivo, estrategia e a proposta de traballo do Instituto para el Programa Regional de Formación en Democracia, Ciudadanía para a Garantía de Derechos Humanos. O desenvolvimento do Programa Iberoamericano de Difusión de la Lingua Portuguesa, lingua como un modelo bilingüe de español e portugués como exemplo de convivencia como ademais de dos linguas de región que trata sobre todo de respeto e reconocimiento de diversidade cultural existente no espacio iberoamericano, promovendo iniciativas de cooperación que desenvolvan la interculturalidade e contribúan para a integración regional, especialmente entre escolas de Portugal, España e Brasil e os países de lingua española de fronteira con Brasil. E, finalmente, quero destacar a importancia de realizar encontros como que hoxe nos convoca sendo espazo de referencia para intercambio de experiencias que lleran coñecimiento, identifican boas prácticas e promove la colaboración e articulación entre actores e instituciones. La OI, después de 70 años de trabajo interrumpido a favor de la cooperación y el desarrollo de la comunidad iberoamericana a través de la educación,
de la ciencia y de la cultura, ha ayudado a construir ciudadanía, y estamos ayudando a construir ciudadanía, en una región muy variada, muy rica y también muy desigual y a veces injusta, en la que todos deben sentirse sujetos de la política y nunca objetos de la política, y todos miembros de una comunidad que nos une fuertemente lazos y razones e historias lingüísticas, culturales, políticas y económicas. Una región en la cual queremos apostar siempre por ese apoyo a ese concepto de ciudadanía iberoamericana, que es un valor y que nos identifica dentro de nuestra región, los 23 países miembros, de un lado y del otro del Atlántico, y también fuera de nuestra región, como sujetos de derechos y sujetos de nuestra política. Muchas gracias. Chamo agora para usar da palavra o Sr. Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Francisco Ribeiro Teles. Muito obrigado. Eu queria dar os bons dias a todos. Queria cumprimentar o Sr. Ministro da Educação de Portugal. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, a Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral da Democracia do Conselho da Europa, as Sras. Embaixadoras e os Srs. Embaixadores aqui presentes, os representantes dos Estados-membros da CPLP, a Sra. Diretora do Escritório da OAI em Lisboa. Queria cumprimentar os senhores professores, estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar a todos os presentes e expressar o meu agradecimento ao Ministério da Educação de Portugal, na pessoa do Sr. Ministro Tiago Brandão Rodrigues, pelo convite que me dirigiu para participar nesta conferência internacional, que abordará, ao longo destes 2 dias, uma temática que assume crescente destaque na contemporaneidade: a promoção da educação para a cidadania junto dos mais jovens. A educação para a cidadania na comunidade dos países de língua portuguesa e numa perspectiva mais globalizada em todo o mundo é uma preocupação atual. Podemos dizer que estamos perante uma mudança de paradigma, pois se antes o enfoque da educação consistia no desenvolvimento de competências de leitura, escrita, matemática e lógica, a que juntaram as competências tecnológicas e relacionais, atualmente a componente comportamental e o conhecimento mínimo de valores universais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são dimensões de formação incontornáveis que os Ministérios da Educação devem ter em conta. Eu penso que esta conferência visa promover a partilha de ideias e a troca de experiências sobre o papel que a área da educação pode assumir na formação de crianças e jovens informados e motivados em dar um contributo prático e efetivo para um mundo melhor através dos seus comportamentos, das suas práticas e do domínio mínimo de conhecimentos sobre os alicerces da dignidade humana, sejam direitos, sejam deveres. É neste contexto que eu penso que este evento, esta conferência, assume um lugar pioneiro e de destaque ao reunir representantes de organizações dos diferentes cantos do mundo e especialistas sobre esta temática. A CPLP, constituída em 1996, é atualmente composta por 9 Estados-membros que representam 4 continentes. Para além dos 9 Estados-membros, atualmente a CPLP tem 18 países observadores associados e tem uma organização internacional, precisamente a OEI, que também é a primeira organização internacional a ser observadora associada da CPLP e que representam 4 continentes com aproximadamente 260 milhões de pessoas. Existe num contexto global influenciado por questões sociodemográficas, económico-políticas e geoestratégicas que têm impelido ao reconhecimento da educação e do ensino superior como aspectos fundamentais e potenciadores do crescimento produtivo e do desenvolvimento socioeconómico, bem como da melhoria das condições de vida, bem como o bem-estar social do homem no mundo. O espaço territorial pelo qual se estende
A nossa comunidade, a CPLP, é pluricontinental, sendo a língua portuguesa o nosso património comum e a base para a nossa atuação conjunta, porquanto facilita a nossa ligação, interação, coesão e cooperação. A língua portuguesa constitui, assim, um elemento transversal da identidade dos Estados-membros da CPLP e, ao mesmo tempo, um instrumento e um veículo de da produção, aquisição e transmissão do conhecimento e um espaço de criação de redes de trabalho colaborativo em prol da melhoria de vida das populações. Na CPLP, a educação é assumida como um direito humano fundamental, essencial para o exercício pleno de todos os direitos, incluindo uma vida digna e o exercício da cidadania, e um fator potenciador da realização profissional e da felicidade pessoal. Em 2016, em Dili, em Timor, na 8ª reunião de ministros de Educação da CPLP, foi aprovado um plano de ação de cooperação multilateral no domínio da educação da CPLP para o período entre 2016 e 2020, em torno de 5 eixos: a informação e avaliação, o acesso, a capacitação, a qualidade e a língua portuguesa. A educação para a cidadania é destacada no segundo eixo estratégico que diz respeito ao acesso à educação e à formação e que se refere ao ensino técnico profissionalizante e à aprendizagem ao longo da vida no âmbito do desenvolvimento de atividades que reforcem a ligação entre a educação, formação, emprego, cidadania e direitos humanos. Para além desta referência explícita, ao longo deste documento estratégico são referenciadas prioridades nacionais e apontadas respostas possíveis, no contexto da cooperação multilateral da CPLP, em torno de questões associadas à cidadania, tais como a criação de mecanismos de partilha de experiências e de boas práticas que se revelem adequadas à promoção da inserção socioprofissional dos jovens e adultos em situações mais vulneráveis. A articulação entre os sistemas educativos e formativos e o contexto de trabalho através de parcerias com empresas, instituições de ensino e autoridades locais e regionais para evitar a exclusão social. E a promoção da garantia da educação pública, gratuita, de qualidade, socio-referenciada, inclusiva, na perspectiva dos direitos humanos. Constitui igualmente um objetivo estratégico da cooperação na área da educação na CPLP, o aumento da proporção de professores com formação para o atendimento educacional especializado, para práticas pedagógicas inclusivas, educação ambiental e educação em direitos humanos. Na CPLP existe o enquadramento político-institucional para a identificação e o desenvolvimento de ações concertadas e conjuntas que contribuam para o fortalecimento da educação para a cidadania nos contextos nacionais. Estou certo que a declaração que resultará destes 2 dias de trabalho desta conferência apontará caminhos para uma cooperação que reflita na prática um contributo efetivo para o reforço do exercício da cidadania democrática, a qual estou convicto será bem acolhida pelos demais Ministérios da Educação dos Estados-membros da CPLP. As opções de políticas de desenvolvimento regional e multilateral passam, assim, pelo reconhecimento da importância da aposta na educação e na formação, dotando os indivíduos de capacidades, competências e conhecimentos que lhes permitam assumir-se como motores de mudança e transformação social. Neste paradigma, é essencial a aposta na educação para a cidadania, que se torna indissociável dos processos educativos e formativos. Muito obrigado. Usa agora da palavra a Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral de Democracia do Conselho da Europa, Snežana Marković.
Distinguished Minister, dear Secretary-General of the Organization of the Secretário-Geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos, caro Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, senhoras e senhores, bom dia. É realmente um prazer e eu estou muito satisfeita por estar aqui no que eu chamaria este evento que faz pontes entre os continentes, e também vou aproveitar a oportunidade para agradecer a Portugal e ao governo português, mas especialmente ao Sr. Ministro da Educação, por tomar a iniciativa de organizar uma conferência internacional salientando a importância da educação para a cidadania democrática, a importância da educação na formação da sociedade futura. O Conselho da Europa é uma organização com um mandato de proteger a democracia e os direitos humanos e o Estado de Direito, e nós fazemos-lo ajudando os nossos Estados-membros a reforçar as instituições democráticas, o que é muito importante, mas também a investir no ambiente democrático, no meio ambiente democrático, o que é importante para uma sociedade estável e coesa. É da natureza do nosso trabalho, que por isso não é surpresa que muito do nosso trabalho esteja alinhado de perto com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Mas deixa-me passar para a educação e a sua importância para a sociedade, que é o foco desta conferência. Qual é a ligação entre a educação e a democracia? Existem, é claro, muitas, e todas são importantes. A primeira torna-se óbvia quando viramos a página e quando viramos a pergunta ao contrário, nomeadamente se queremos saber porque é que a educação é importante para a democracia, devíamos perguntar-nos porque é que a ignorância é válida para os que se opõem aos valores democráticos e ao progresso das sociedades. É simples, porque a ignorância facilita a manipulação. E a manipulação, juntamente com a intimidação e o suborno, é a pedra de toque de qualquer regime autoritário decente. A segunda razão é o imperativo da qualidade e da justiça social. A educação de qualidade acessível a todos é um instrumento poderoso e eficaz para proteger a igualdade e construir a igualdade na sociedade e prevenir a injustiça social e a marginalização, que têm um efeito detrimental para a coesão social. Em terceiro lugar, ter uma sociedade tolerante que funcione bem, precisamos então de empatia e solidariedade. Isto são valores e atitudes com os quais não nascemos. Têm que ser nutridas pelas nossas famílias, é claro, mas também através da educação e de outras interações sociais. Sem a empatia e sem solidariedade como a base das relações humanas, as sociedades terão tendência a ter várias tensões, serem polarizadas, a serem fragilizadas e enfraquecidas. A importância destes valores também é importante em termos das relações internacionais. Sem o sentido da solidariedade e o respeito da dignidade humana por todos, a política arrisca a tornar-se num exercício com uma soma zero, um exercício de soma zero, em que estaremos a perder como vizinhos. E sem esta solidariedade na sociedade não existem esforços comuns para enfrentar problemas comuns como as alterações climáticas, a fome, a migração, preservando a diversidade e impedindo as ameaças à saúde pública. Uma sociedade
sociedade realmente democrática não pode funcionar nem sobreviver sem cidadãos que compreendam, partilhem e abarquem e se envolvam ativamente na persecução destes valores. A importância da educação é criar, desenvolver e proteger o ambiente no qual as instituições democráticas podem funcionar e oferecer resultados para as expectativas de cidadãos. Isto é reconhecido na Convenção de Cultura Europeia, que continua a fornecer a base do nosso trabalho na área da educação, da cultura e do património cultural e que foi adotada pelo Conselho da Europa em 1954, apenas 4 anos depois da Convenção Humana sobre os Direitos Humanos. Isto, desde o início, tem sido a lógica subjacente do trabalho do Conselho da Europa sobre a educação e educação para a cultura democrática. Levou a uma das nossas realizações mais importantes, nomeadamente o desenvolvimento do quadro de referência para as competências para a cultura democrática. O quadro de referência é muito simples e direto como instrumento, mas ao mesmo tempo é também muito flexível, versátil e eficaz enquanto instrumento. Ajuda os educadores a ensinar e também a avaliar as competências, as atitudes, o conhecimento e o pensamento crítico que são necessários para a cidadania democrática. Pode ser utilizados em diferentes ambientes, em diferentes grupos etários e também com diferentes ênfases, desde ajudar a importância conhecer a importância da tolerância, a organização da vida escolar baseada em princípios democráticos, fazer discussões sobre questões controversas ou prevenir a radicalização entre os jovens. É muito boa e o que é mais importante é que funciona. E não há melhor lugar, provavelmente, do que Portugal para falar sobre educação e a sua importância para a democracia. A experiência democrática e o trabalho do Conselho da Europa no trabalho na educação para a Europa e para a cultura democrática podem ser úteis também para além da Europa. E por isso estou muito satisfeita por ter a Organização dos Estados Ibero-Americanos e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa como parceiros desta conferência. De facto, o Peru já traduziu e publicou o modelo de competências. O quadro de referência foi desenvolvido e agora precisa de ser implementado. Para ajudar os Estados-membros na sua implementação, o Conselho da Europa já estabeleceu uma rede de conselheiros na qual vários membros participam aqui nesta conferência. Na sociedade atual, sem dúvida, também no futuro, é importante que sublinhemos que as competências para a cultura democrática são tão necessárias e importantes no mundo online como são no mundo físico. E é por isso que o Conselho da Europa também desenvolveu um manual digital para as competências deste contexto específico de atividades online. Em particular, aprecio os esforços feitos por Portugal e pelo Ministro da Educação no campo da educação europeia e também o seu apoio ao Centro Norte-Sul, que está a cumprir o seu 30º aniversário este ano e que é extremamente válido na construção de ligações e de pontes entre o Mediterrâneo, a criação de redes, promover os nossos valores universais comuns, com o benefício da experiência e dos conhecimentos do Conselho da Europa e que nos reporta alguma coisa que nós já aprendemos com os nossos vizinhos mediterrâneos. A educação para a democracia e para a cultura democrática é uma das prioridades do Centro. E agora, senhoras e senhores, deixem-me terminar com umas palavras cordiais de congratulação e de apreciação para a Estratégia Nacional para a Educação de Cidadania que foi adotado e implementado
pelo Ministério da Educação português. Isto deve ser um bom exemplo também para todos os vizinhos para além do oceano e do Mediterrâneo, e espero que os nossos parceiros das organizações presentes que disseminem estas boas experiências e continuem a disseminar o conhecimento e a implementação do nosso quadro de referência de competências para a cultura democrática, que também fazem parte desta estratégia nacional para a educação para a cidadania em Portugal. E com estas palavras gostaria muito de vos agradecer pelo convite, por organizarem esta conferência e desejo-vos boa sorte durante a conferência e resultados muito frutíferos. Muito obrigado. Encerra a sessão de abertura o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Senhora Diretora-Geral para a Democracia do Conselho da Europa, dear Snezana, thank you so much for coming. It's always a pleasure to have you here, and it's important to us to have the Council of Europe with us, as always, at least in the last 70 years. Thank you so much. Caro Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, mais uma vez juntos numa importante iniciativa. Começa a ser algo habitual e isso é muito bom sinal. Significa que estamos a trabalhar, que juntamente com a CPLP o Governo português tenha impulsionado cada vez mais as áreas que tutelo, a educação, naturalmente, mas também a juventude e o desporto. Obrigado por estarmos a trabalhar juntos também neste dossiê tão importante da educação para a cidadania. Caro Secretário-Geral da Organização de Estados Ibero-Americanos, Mariano, muchísimas gracias por una vez más aqui em Portugal, que tengamos esta oportunidade de estar juntos. A Organização de Estados Ibero-Americanos tem representação em Portugal nos últimos 18 meses e já fizemos tanto. Significa que ainda há tanto para fazer e é um prazer também ter a Organização de Estados Ibero-Americanos como parceiro do Ministério da Educação em tantos e tantos dos nossos projetos. Queria cumprimentar também o Carlos Catalão, uma cara conhecida da ciência viva, e é importante também, e eu gostava de agradecer o facto do Pavilhão do Conhecimento ser uma vez mais a casa de uma discussão, esperamos todos, tão frutífera como a que vamos ter nestes 2 dias. É importante estarmos aqui, é importante que o Pavilhão do Conhecimento se associe também, e a ciência viva, nestas iniciativas ao Ministério da Educação, uma vez que noutras tantas iniciativas temos trabalhado de forma tão próxima, principalmente no que são os clubes Ciência Viva na Escola, uma nova iniciativa que faz com que aproximadamente 250 clubes de Ciência Viva na Escola existam um pouco por todo o país. Caro João, Secretário de Estado da Educação, o fator, o farol principal no Ministério da Educação, na ativação da educação para a cidadania, nesta Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, que agora já vemos nas escolas e que foi apropriada por tantas comunidades educativas. Queria deixar uma palavra naturalmente ao Sr. Presidente da Comissão da Educação e Ciência, caro Alexandre, é sempre um prazer, uma honra para todos poder ter aqui esta manhã connosco também, sempre com a tua clarividência, a tua lucidez, a tua inteligência, a guiar-nos também. Tu que nos demonstraste também durante tantos anos a importância de discutir as questões da cidadania e da educação para a cidadania, e muitas gerações de estudantes deste país e de outros países podem atestar também como numa aula de neurociências, numa aula de biologia, se podem tratar questões tão importantes para a cidadania, para a ética e para o relacionamento das sociedades modernas. Queria deixar uma palavra, naturalmente, para as senhoras embaixadoras aqui presentes. É um prazer poder contar também com a vossa presença, para todos os dirigentes do Ministério da Educação, para todos os dirigentes associativos internacionais aqui presentes, para os parceiros do Ministério da Educação, que todos os dias trabalham também connosco, e naturalmente, e é também por vós que estamos aqui, para todos os senhores diretores, os senhores professores, senhoras professoras, e obviamente os estudantes que
temos aqui. Um muito bom dia a todos. É, antes de mais, um prazer enorme poder contar com tantas nacionalidades. Antes de chegar, tinha perguntado quantos estávamos aqui, quantas pessoas. Sabíamos que tínhamos a sala praticamente cheia, que tínhamos centenas, muito provavelmente milhares de pessoas a seguirem-nos por streaming, mas sabemos que temos gente da Arménia, do Azerbaijão, da Bielorrússia, da Bélgica, da Bósnia-Herzegovina, da Finlândia, da Hungria, e eu podia continuar, porque são quase 3 dezenas de países que estão aqui hoje connosco, o que demonstra também a importância deste evento que nos fala de educação para a cidadania, nesta parceria importante entre o Conselho da Europa, a CPLP e a OAI, naturalmente com o governo português, e isto não é coincidência. Portugal é o único país que interseta estes 3 blocos de países. É o único que faz parte da CPLP, que faz parte da OAI e que faz parte do Conselho da Europa. Sabemos bem que a cidadania tem uma longa história, mas que é também para todos um devir sempre inacabado. A cidadania é, de forma simplista, e sabemos-lo bem, algo que todos hoje adquirimos logo que nascemos, aqui em Portugal, mas também é algo pelo qual é necessário todos os dias continuar a lutar, a trabalhar e, acima de tudo, a educar. Isto porque sabemos bem também que a cidadania implica uma Constituição, um corpo legislativo, um aparelho judicial que acaba por velar pelo cumprimento desta própria cidadania. A cidadania implica também, e acima de tudo, termos cidadãs conscientes dos seus direitos e deveres, assim como dos direitos e deveres dos demais. Cidadãs e cidadãos capazes de exercer esses direitos e deveres, bem como de os discutir, de os poder explicar, de os poder adequar e, acima de tudo, de os poder ampliar à medida que o mundo avança e nos vai confrontando, e sabemos bem do que falamos, continuamente com novos e velhos desafios. Não é por acaso que há poucas semanas, no exame periódico aos direitos humanos, a que o nosso país, tal como todos os outros, se sujeita no âmbito das Nações Unidas, foram elogiados os avanços realizados nos últimos anos em Portugal, mas foram também apontados novos desafios. Entre eles, e gostava de realçar, por parte da delegação da Samoa, que desafiou Portugal a que pensemos o combate às alterações climáticas como um direito humano fundamental. O direito ao ambiente de todos os cidadãos, das atuais e também das próximas gerações. Um ensinamento de um povo que sabemos milenar, hoje em risco por um desastre, por uma crise ambiental que vivemos todos em termos globais e que esquecemos durante demasiado tempo, mas que milhares de estudantes, em bom da verdade, nos têm tratado de lembrar e que temos que rapidamente aprender e praticar enquanto sociedade. Não é também por acaso que estamos no rescaldo das recentes eleições europeias, nas quais muitos milhões de cidadãos se mobilizaram para votar e assim aprofundar este projeto de democracia transnacional europeia. Mas não nos podemos esquecer, e até é importante realçar, os outros muitos milhões, mais ainda, que abdicaram de exercer esse direito e dever, um número demasiado alto, particularmente entre os mais jovens da nossa sociedade. A geração que sabemos é mais escolarizada de sempre e de todo o mundo, esta, a europeia, o que nos deve interpelar sobre o papel da nossa escola. É isso que temos vindo a fazer nos últimos anos, através de uma valorização da educação para a cidadania nas nossas escolas, em todos os ciclos e em todas as modalidades de ensino, de forma a poder garantir que todas as crianças, todos os nossos jovens, mas também os adultos, possam ter efetivamente uma formação que os permita ser cidadãos de pleno direito e com a sua prática diária, pessoal, mas também profissional, possam fazer com que a cidadania efetivamente se cumpra. E é isso que temos vindo a fazer, sem receitas ou prescrições, e é isso que tem vindo a fazer, acima de tudo, as nossas comunidades educativas, neste diálogo continuado que temos tido com as nossas comunidades educativas, mas também com especialistas académicos, com as outras áreas governativas, com a sociedade civil e com diversos organismos internacionais. E é importante que se diga isto, precisamente contra aqueles, e são muitos, que têm desvalorizado este trabalho, reduzindo-o a uma diatribe ideológica, enfraquecendo desta forma um dos que considero alicerces fundamentais da nossa sociedade e da vida de cada um de nós. Esta educação para a cidadania, a educação para a cidadania que está em cada uma das nossas escolas, é efetivamente um desígnio fundamental da nossa liberdade, fundada, por um lado, na nossa Constituição, mas também na nossa Lei de Bases. É uma área do conhecimento à qual se dedicam, e bem, milhares de profissionais, e é hoje um movimento, diria eu, de enorme magnitude.
a nível global, ao qual nos temos somado de forma afirmativa, tal como atesta bem a presença aqui hoje, e o trabalho já, diria eu, de uma grande envergadura de organismos tão ilustres e influentes como o Conselho da Europa, a CPLP e a OI, entre um conjunto de outros parceiros que nos acompanham aqui hoje. Muitos de vocês estão novamente hoje aqui para aprofundarmos e consolidarmos este trabalho, diria eu, maratoniano, que nunca nos podemos dar ao luxo de dizer que está terminado. Devemos reconhecer que têm sido parceiros incansáveis, entendendo que, por muito difícil que seja este desafio da educação para a cidadania, ele é inadiável, mas também decisivo para o nosso futuro individual e coletivo. Com a humildade coletiva e a noção do muito que ainda há por fazer, deixem-me agora destacar alguns dos recentes avanços produzidos nesta área e que nos permitem enquadrar e potenciar o nosso trabalho de hoje e dos próximos tempos neste domínio. Primeiro que tudo, e acho que é importante fazê-lo, falarmos do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e da importante Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, que a Diretora-Geral para a Democracia já aqui referiu como um dos pilares absolutamente fundamentais nesta educação para a cidadania. Seguidamente, pela concretização destes dois documentos que eu diria que são matriciais, seja nas orientações para o currículo, mas também num trabalho alicerçado no currículo e nas avaliações, em todos os níveis educativos, mas também através de um importante novo quadro normativo para a educação inclusiva. Sabemos bem que têm sido processos construídos de forma amplamente participada, envolvendo nestas várias etapas especialistas, professores, estudantes, alunos, a sociedade civil, organismos internacionais, num exercício, ele próprio, diria eu, de cidadania ativa. E tratam-se hoje de alicerces deste compromisso inequívoco da escola, por um lado, com as nossas comunidades educativas, com os nossos alunos, com o meio que os rodeia, mas também com a dignidade humana, com este exercício de cidadania plena, com a solidariedade para com os outros, com a diversidade cultural e, acima de tudo, porque precisamos sempre de um alicerçado debate democrático. Uma escola onde tem que ter necessariamente lugar e que está orientada para que todos possam ter sucesso, numa acessão ampla de desenvolvimento das potencialidades de cada um, nas quais se incluem, de forma central, o exercício de uma cidadania, efetivamente, consciência plena, responsável e que, acima de tudo, tem que estar presente em cada uma das nossas escolas. Uma escola em que cada um possa construir a sua identidade, aprendendo com os outros e sendo respeitado sempre pelos demais. E uma escola onde as comunidades possam crescer, onde possam construir e afirmar também os seus projetos coletivos. Para isso estamos agora a trabalhar, como sabem bem, com cada uma das escolas, não impondo conteúdos, não impondo métodos, mas garantindo a formação, o acompanhamento, a monitorização, que possa permitir às comunidades crescer e ter a confiança de que estamos efetivamente a dar oportunidades a todos para se formarem enquanto cidadãs e cidadãos. Temos dinamizado outras iniciativas nacionais, como a importante Voz dos Alunos, o orçamento participativo das escolas, a maior lição do mundo, ou o concurso recentemente nas nossas escolas, Livres e Iguais, que, respeitando e valorizando a autonomia das escolas, não deixa de propor um conjunto de formatos inovadores e criar condições para uma maior visibilidade e um maior envolvimento de todas as crianças e jovens. Permitam-me, para terminar, dizer que é importante para mim poder endereçar-vos um convite a todos. Por um lado, ouvir e a discutir os inestimáveis contributos de alguns dos especialistas e organismos que vamos ter aqui, organismos estes intergovernamentais que têm agregado esforços, que têm um legado importante e têm um conhecimento amplo para nós podermos ampliar a nossa educação para a cidadania, envolvendo-nos também desta forma num movimento mais global, de forma absolutamente alicerçada. Por outro lado, era importante que conhecêssemos, que discutíssemos, que mostrássemos e que debatêssemos também algumas das experiências de educação para a cidadania que hoje já ocorrem nas nossas escolas, e é isso que vamos ter também aqui ao longo destes 2 dias, pela voz dos seus principais protagonistas, os professores e também os alunos das nossas escolas que vivenciam esta educação para a cidadania nas nossas escolas. Gostava de terminar, tal qual como iniciei, que formar cidadãos, e isso cabe-nos a cada um de nós, os que temos responsabilidades nacionais, governativas, aqueles que têm importantes responsabilidades em cada uma das nossas escolas, aqueles que são académicos, aqueles que trabalham
em todos os serviços do Ministério da Educação, aqueles que estão nas autarquias, aqueles que estão na sociedade civil. Cabe-nos a todos nós para formar cidadãos e termos este absoluto e decisivo contributo para garantirmos a coexistência de sociedades democráticas, pacíficas, livres, sustentáveis, continuarmos a trabalhar juntos com o que cada um de nós tem melhor para que este desígnio possa ser verdadeiramente alcançado. Bom trabalho. Queria agradecer uma vez mais ao Pavilhão de Conhecimento, queria agradecer à OAI, à CPLP, ao Conselho da Europa e queremos agradecer, acima de tudo, a todos a disponibilidade de estarmos aqui de forma aberta, transparente, a discutir a cidadania, a entendermos como é que o desenvolvimento das nossas sociedades se pode dar de forma mais sustentável e, acima de tudo, trabalharmos para que o mundo não seja finito e o apelo de tantos e tantos jovens, os mais jovens da nossa sociedade, possa ter eco também dentro da nossa consciência. Muito bom dia a todos.